direito inato à abundância. Você nasceu para ser rico. Não é uma frase motivacional vazia. É uma verdade universal que Joseph Murphy nos revela no capítulo 10 de seu clássico. Você está aqui neste planeta para levar uma vida de abundância, para ser feliz, radiante e completamente livre das correntes da escassez. Isso não é ganância. É seu direito inato como ser humano. Muitas pessoas foram criadas com a ideia de que a pobreza é nobre, que sofrer é virtuoso, que desejo de riqueza é algo pecaminoso. Essas crenças foram plantadas em suas mentes como sementes venenosas. Murphy é categórico em sua afirmação. A pobreza não é virtude. A pobreza é uma doença mental que precisa ser varrida da face da terra como qualquer outra enfermidade. Pense sobre isso por um momento. Se você estivesse com febre, você buscaria um médico. Se seus dentes estivessem apodrecendo, você iria ao dentista. Mas quando você está financeiramente quebrado, quando o seu saldo bancário é zero e você não sabe como pagar as contas, você apenas aceita como destino. Você não busca ajuda. Você não trata como uma doença que pode ser curada. E essa é exatamente a razão pela qual você continua doente. Financeiramente, o subconsciente não faz julgamentos morais. Ele não entende a diferença entre certo e errado. Ele apenas aceita o que você acredita ser verdade e trabalha para materializar essa crença em sua realidade. Se você acredita que merece ser pobre como forma de expiação ou como prova de humildade, seu subconsciente vai trabalhar noite e dia para manter você nessa condição. Ele vai criar circunstâncias, atrair pessoas e gerar oportunidades que o mantenham pobre. Mas há uma boa notícia. Se você pode acreditar que a pobreza é seu destino, você também pode acreditar que a riqueza é seu direito. A mesma mente que foi programada para a escassez pode ser reprogramada para a abundância. Você tem o direito inalienável de se desenvolver plenamente em todas as suas capacidades. Você tem o direito de expandir-se espiritualmente, mentalmente e materialmente. Comece agora a reconhecer esse direito. Não é arrogância. É humildade verdadeira. É reconhecer que você foi criado à imagem de uma força infinita, abundante e generosa. Se Deus é abundante e você é feito à imagem de Deus, então você também é abundante por natureza. A riqueza não é algo que você precisa conquistar como se fosse um prêmio de loteria. A riqueza é algo que você precisa permitir que flua através de você, porque ela já existe em potencial dentro do seu subconsciente. O dinheiro como símbolo e energia. Uma das maiores descobertas que Joseph Murphy compartilha é que o dinheiro é, fundamentalmente, uma ideia. Não é o papel, não é o metal, não são os dígitos na tela do seu celular. O dinheiro é uma ideia que existe na mente humana como forma de troca de valor. Ao longo da história da humanidade, o dinheiro assumiu muitas formas. Houve épocas em que o sal era a moeda. Em outras civilizações, grãos de trigo eram usados como pagamento. Os antigos usavam ouro e prata. Hoje usamos papel colorido e números em contas bancárias. Amanhã pode ser criptomoedas ou algo que ainda não inventamos. Mas a essência permanece a mesma. Dinheiro é a representação de valor e confiança. Aqui está o segredo que a maioria das pessoas nunca compreende. Se você entende as leis do subconsciente, você sempre terá dinheiro, não importa qual forma ele assuma. Você não precisa temer crises econômicas ou mudanças no sistema financeiro global. Por quê? Porque você terá dominado a ciência de atrair valor para a sua vida, independentemente do meio. Mas há um obstáculo enorme que impede a maioria das pessoas. Muitas condenam o dinheiro silenciosamente. Chamam-no de vil metal. Repetem frases como dinheiro não traz felicidade ou citam interpretações errôneas de textos sagrados dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aqui está o problema. Você jamais terá aquilo que você critica. Pense em um amigo que você critica constantemente. Você o chama de incompetente, de fracassado, de alguém que não merece respeito. Esse amigo eventualmente se afasta de você. Ele não quer estar perto de alguém que o deprecia. O dinheiro funciona exatamente da mesma forma. Se você o critica, se o chama de sujo ou corrupto, ele literalmente foge de você. Murphy conta a história de um homem que dizia: "Eu não me importo com dinheiro. Não é importante para mim." Esse homem vivia em miséria. Ele tinha um apartamento pequeno. Comia apenas o necessário para sobreviver e vivia com medo constante de não conseguir pagar as contas. Murphy lhe fez uma pergunta simples. "Se eu disser que seu coração não é importante, você morreria?" O homem respondeu: "Sim, claro." "E se disser que seus pulmões não são importantes?" "Eu sufocaria", respondeu. "Então", disse Murphy, "quando você diz que o dinheiro não é importante,
Você está sufocando sua própria economia. Você está criando uma escassez de ar financeiro em sua vida. O dinheiro é energia, é movimento. É a circulação de valor no seu corpo financeiro. Assim como o sangue precisa circular para manter o corpo vivo e saudável, o dinheiro precisa circular para manter sua vida econômica próspera. Quando o sangue para de circular, você tem um infarto. Quando o dinheiro para de circular, você tem um colapso financeiro. Comece hoje a fazer as pazes com o dinheiro. Não o veja como algo pecaminoso ou sujo. Veja-o como uma energia divina de troca, como um símbolo de sua capacidade de servir e de ser servido. Olhe para os bancos, para as grandes empresas, para a opulência da natureza e diga mentalmente: eu me alegro com a prosperidade de todos. Que todos tenham abundância. Esse sentimento de celebração da riqueza alheia é a chave que abre a porta da sua própria história. A história do executivo que descobriu o segredo. Joseph Murphy relata a história de um executivo que chegou até ele desesperado. Este homem trabalhava em uma grande corporação, ocupava uma posição de responsabilidade, mas seus ganhos nunca correspondiam ao seu esforço. Ele acordava cedo, dormia tarde, sacrificava fins de semana com a família e ainda assim, seu saldo bancário permanecia praticamente o mesmo de 5 anos atrás. O que era ainda mais frustrante era ver colegas seus que trabalhavam menos, que tinham menos experiência, que cometiam erros frequentes, recebendo promoções e aumentos salariais enquanto ele permanecia estagnado. Esse sentimento de injustiça queimava dentro dele como um fogo que consome tudo. Ele tinha raiva, tinha inveja, tinha ressentimento. Murphy fez uma pergunta que mudou tudo. Quando você vê a riqueza de alguém, qual é seu primeiro sentimento? O executivo respondeu honestamente: inveja. Penso que é injusto que aquela pessoa tenha mais que eu quando eu trabalho mais. Murphy então explicou a lei psicológica que estava operando. Sempre que você sente inveja da riqueza de alguém, você está enviando uma mensagem poderosa ao seu subconsciente. Você está dizendo: a riqueza é algo que eu não quero para mim, porque a vejo como injusta, como algo errado. Seu subconsciente obedece esse comando e afasta a riqueza de você. O executivo compreendeu. Mas compreender intelectualmente é apenas o primeiro passo. A verdadeira transformação vem através da prática consistente. Murphy lhe deu uma tarefa simples. Toda vez que ele visse alguém com um carro de luxo, toda vez que ouvisse falar de um colega recebendo um aumento, toda vez que passasse por uma mansão, ele deveria dizer mentalmente: que maravilha! Eu me alegro com a prosperidade desse homem. Que ele tenha ainda mais, que ele prospere ainda mais do que já próspera. Essa prática parecia contraintuitiva para o executivo. Como poderia desejar prosperidade para alguém que ele invejava? Como poderia celebrar a riqueza de alguém que ele secretamente odiava? Mas Murphy lhe explicou que a inveja é uma prisão que você mesmo constrói. Enquanto você estiver na prisão da inveja, você não pode estar no palácio da prosperidade. Eles são 2 lugares diferentes. Nos primeiros dias foi difícil. O executivo tinha que forçar os pensamentos, mas depois de uma semana, começou a ficar mais fácil. Depois de 2 semanas, ele notou que seu sentimento em relação à riqueza alheia tinha mudado. Não era mais raiva, era admiração. Depois de 1 mês, ele começou a sentir uma alegria genuína quando via outros prosperando. E então, algo extraordinário aconteceu. 3 meses depois de começar essa prática, o executivo recebeu uma promoção que não esperava. Não era apenas um aumento salarial. Era uma posição completamente nova, em um departamento diferente, com responsabilidades muito maiores. Além disso, recebeu um bônus retroativo que quitou todas as suas dívidas de uma vez. Quando ele voltou para contar a Murphy, este lhe disse: você não mudou o mundo externo. Você mudou seu mundo interno. Você mudou sua vibração. Você mudou a impressão que você estava gravando no seu subconsciente. E quando você muda o interno, o externo não tem escolha a não ser mudar também. É uma lei tão certa quanto a lei da gravidade. Essa história ilustra um princípio fundamental que permeia todo o capítulo 10. Você não atrai aquilo que você quer. Você atrai aquilo que você é. Ou mais precisamente, você atrai aquilo que você acredita que merece. Se você acredita que merece prosperidade, você atrairá circunstâncias, pessoas e oportunidades que atrarão para você. Se você acredita que merece pobreza como punição ou como prova de humildade, você atrairá exatamente isso. Murphy dedica uma parte crucial do capítulo 10 para explorar as crenças que mantêm as pessoas presas na pobreza. Essas crenças são tão profundas, tão enraizadas, que a maioria das pessoas nem percebe que as têm. Elas
Operam no nível do subconsciente, silenciosamente, como um vírus que corrói o seu sistema imunológico financeiro. A primeira crença é a de que a pobreza é nobre. Essa ideia vem de interpretações religiosas errôneas, de histórias que glorificam o sofrimento, de uma cultura que ensina que quanto mais você sofre, mais virtuoso você é. Os pobres herdarão o reino dos céus, dizem alguns. Mas Murphy nos questiona: por que Deus criaria um universo de abundância se Ele desejasse que você vivesse na escassez? Porque as flores brotam em abundância, porque as estrelas são inumeráveis, porque a natureza demonstra fartura em cada aspecto, se você fosse destinado a sofrer. A segunda crença é que o dinheiro é a raiz de todos os males. Essa interpretação vem de uma citação bíblica frequentemente mal compreendida. O texto original diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro em si. Há uma diferença crucial. O dinheiro é neutro. É uma ferramenta. É o apego obsessivo ao dinheiro, a ganância, que gera problemas. Mas o dinheiro em si, o dinheiro é apenas um facilitador de troca. Você pode usar dinheiro para fazer o bem ou para fazer o mal, mas o dinheiro não é o problema. A terceira crença é que desejar riqueza é ganância. Essa crença paralisa muitas pessoas boas. Elas sentem culpa ao pensar em dinheiro, ao desejar mais, ao querer viver confortavelmente. Murphy nos ensina que o desejo por uma vida melhor é natural e saudável. É o impulso cósmico de crescimento, de expansão, de autorrealização. Você não está aqui para apenas sobreviver. Você está aqui para viver plenamente. A quarta crença é que o dinheiro é sujo. Essa ideia vem de séculos de associação entre dinheiro e corrupção, entre riqueza e exploração. E enquanto há exemplos históricos de pessoas que usaram riqueza para explorar, também há inúmeros exemplos de pessoas que usaram riqueza para servir, para criar, para elevar a humanidade. O dinheiro é tão sujo quanto o ar que você respira. É apenas energia em movimento. A quinta crença é que você não merece ser rico. Essa é talvez a mais insidiosa de todas. Ela vem de experiências de infância, de críticas que você recebeu, de um sentimento profundo de inadequação. Você acredita, em algum nível, que outras pessoas merecem sucesso, mas você não. Que outras pessoas merecem viver bem, mas você deve sofrer. Que outras pessoas têm o direito de ser felizes, mas você deve pagar um preço. Essa crença é um câncer que corrói tudo de dentro para fora. Murphy nos mostra que nenhuma dessas crenças é verdade. Elas são apenas programações que foram implantadas em sua mente. E a melhor parte? Você pode mudar uma programação. Você pode reescrever o código. Você pode limpar seu disco rígido mental e instalar um novo sistema operacional. A primeira etapa é a conscientização. Você precisa identificar quais dessas crenças limitantes você carrega. Faça uma lista. Escreva-as. Reconheça-as. Por quê? Você não pode mudar aquilo que não reconhece. Depois, para cada crença, crie uma afirmação oposta. Se você acredita que dinheiro é sujo, crie a afirmação: dinheiro é limpo, puro e sagrado. Se você acredita que não mereço ser rico, crie: eu mereço ser próspero e viver uma vida abundante. Repita essas afirmações diariamente. Não apenas com a boca, mas com o coração. Sinta a verdade delas. Seu subconsciente não acredita em palavras vazias. Ele acredita em sentimentos, em emoções, em vibrações. Quando você repete uma afirmação com emoção genuína, você está gravando uma nova verdade em seu disco rígido mental. Chegamos ao coração do capítulo 10. Aqui é onde Murphy revela a técnica que mudou a vida de milhares de pessoas. Essa técnica é tão simples que muitos a ignoram, pensando que algo tão fácil não pode ser eficaz. Mas é exatamente nessa simplicidade que reside seu poder. Murphy recomenda que, antes de dormir, você entre em um estado de relaxamento profundo. Não precisa ser meditação formal. Você pode estar deitado na cama já pronto para dormir. Quando você sente que está começando a adormecer, quando seu corpo está pesado e sua mente está quieta, é nesse momento que você começa a repetir duas palavras: riqueza, sucesso. Por que apenas essas duas palavras? Por que não uma afirmação completa como eu sou rico ou eu sou bem-sucedido? A razão é profunda e científica. Quando você diz eu sou rico e sua conta bancária está vazia, há uma dissonância cognitiva. Seu consciente, aquela parte de você que está observando a realidade presente, diz: isso é mentira. Eu não sou rico. Minha conta está zerada. Essa contradição cria resistência. Seu subconsciente recebe dois sinais conflitantes e não sabe qual seguir. Mas quando você diz apenas riqueza, você não está fazendo uma afirmação sobre você. Você está invocando a ideia, o conceito, a vibração da riqueza.
Você está dizendo ao universo e ao seu subconsciente: eu reconheço que a riqueza existe. Eu reconheço que é real. Eu reconheço que é possível. Não há conflito. Não há resistência. Apenas aceitação. Da mesma forma, sucesso é uma ideia universal. Você não está dizendo que você é bem-sucedido agora, o que poderia gerar resistência. Você está reconhecendo que o sucesso é uma realidade, uma possibilidade, uma vibração que existe no universo. O estado de pré-sono é crucial. Nesse estado, você está na fronteira entre o consciente e o inconsciente. As ondas cerebrais mudam de beta para alfa. Nesse estado, o consciente não está tão vigilante. Ele não está tão pronto para discutir e argumentar. O subconsciente está mais receptivo. É como se você estivesse abrindo uma porta que normalmente está fechada. Murphy instrui que você repita essas palavras por 5 a 10 minutos. Não com pressa, não com agressividade. Com calma, com paciência, com um sentimento de aceitação. Riqueza, sucesso. Deixe que essas palavras ecoem em sua mente como sinos tocando em uma catedral silenciosa. Sinta o peso delas. Sinta a autoridade delas. Sinta a verdade delas. E então, deixe-se adormecer. Não tente forçar nada. Não tente visualizar. Não tente se imaginar rico. Apenas durma. O trabalho verdadeiro acontece enquanto você dorme. Seu subconsciente, aquele gênio invisível que você carrega dentro de si, começa a trabalhar. Ele começa a reorganizar sua realidade. Ele começa a colocar em movimento forças que você nem consegue ver ou compreender. Quando você acorda no dia seguinte, você pode não sentir nada diferente. Pode parecer que nada mudou, mas algo mudou no nível mais profundo. Uma semente foi plantada, e as sementes levam tempo para germinar. Você não desenterraria uma semente a cada hora para ver se cresceu. Você teria paciência. Você teria fé. Murphy conta a história de um homem que usou essa técnica. Ele era um vendedor de seguros que ganhava uma comissão pequena e vivia paycheck a paycheck. Ele começou com riqueza, sucesso todas as noites. Depois de 2 semanas, ele notou que tinha mais ideias. Ideias sobre como vender melhor, sobre como abordar clientes de forma diferente. Ele as implementou. Suas vendas começaram a subir. Depois de 1 mês, ele era o melhor vendedor da empresa. Depois de 3 meses, ele havia triplicado sua renda. Depois de 1 ano, ele tinha iniciado seu próprio negócio e estava ganhando mais do que jamais imaginara possível. Quando ele perguntou a Murphy se era coincidência, Murphy respondeu: não existe coincidência. Existe apenas causalidade que você não consegue ver. Você mudou sua vibração interna. Seu subconsciente, tendo aceito a ideia de riqueza e sucesso, começou a atrair circunstâncias, pessoas e oportunidades que manifestassem essa realidade. Você não criou o dinheiro do nada. O dinheiro estava sempre ali, em potencial. Você apenas desbloqueou o acesso a ele. Uma extensão da técnica das 2 palavras, que Murphy também enfatiza no capítulo 10, é o poder da gratidão antecipada. Essa é uma técnica que parece paradoxal à primeira vista. Como você pode ser grato por algo que ainda não tem? Como você pode agradecer por dinheiro que ainda não chegou à sua conta? Mas aqui está a sabedoria profunda. O subconsciente não conhece a diferença entre passado, presente e futuro. Para o subconsciente, tudo é agora. Quando você sente uma emoção, o subconsciente a registra como presente. Quando você visualiza algo com clareza e emoção, o subconsciente a registra como já tendo acontecido. Murphy nos ensina a dizer: Pai, obrigado pela riqueza que agora flui para a minha vida. Observe as palavras cuidadosamente. Você não está dizendo: obrigado pela riqueza que virá um dia. Você está dizendo que agora flui. Presente. Agora. Já? Quando você diz isso com genuína gratidão, com uma emoção de alívio e alegria, você está enviando um sinal poderoso ao seu subconsciente. Você está dizendo: eu já aceito isso como realidade. Eu já estou em um estado de recebimento. Eu já sou uma pessoa próspera. E o subconsciente, sendo uma máquina de manifestação, começa a trabalhar para tornar isso verdade. Há um princípio universal que Murphy frequentemente menciona. O sentimento é a oração. Não é a palavra que cria, é o sentimento por trás da palavra. Você pode dizer a afirmação mais poderosa do mundo, mas se você não sente nada, se não há emoção por trás disso, é apenas uma série de sons vazios. Mas quando você sente gratidão genuína, quando você sente o alívio de uma carga sendo levantada de seus ombros, quando você sente a alegria de saber que está sendo cuidado por uma força infinita e abundante, nesse momento você está criando. Você está gravando uma nova realidade em seu subconsciente. Murphy conta a história de uma mulher que estava em
Dificuldade financeira extrema. Ela tinha dívidas, não tinha emprego e via seu futuro como completamente escuro. Ela começou a usar a técnica da gratidão antecipada. Toda noite, ela deitava na cama e dizia: "Obrigada, Pai, pela abundância que agora flui para a minha vida. Obrigada pelo trabalho perfeito que agora tenho. Obrigada pela casa linda que agora possuo." Ela dizia isso com os olhos fechados e, enquanto dizia, ela se imaginava já vivendo essa realidade. Ela sentia o alívio. Ela sentia a segurança. 3 semanas depois, alguém que ela conhecia há anos, mas com quem não tinha falado há tempos, entrou em contato. Essa pessoa ofereceu a ela um trabalho em sua empresa. Não era apenas um trabalho. Era exatamente o tipo de trabalho que ela sempre desejou. Com um salário que era 3 vezes maior do que qualquer coisa que ela tinha ganhado antes. Quando ela perguntou ao seu conhecimento como ele a encontrou, ele disse que teve uma sensação repentina de que precisava contatá-la. Uma intuição. Uma sensação de que ela era exatamente a pessoa que ele procurava. Essa é a magia da gratidão antecipada. Você não está sendo desonesto ou fingindo. Você está simplesmente vivendo no estado mental de quem já recebeu. E quando você vive nesse estado, você vibra em uma frequência diferente. As pessoas sentem essa frequência. As oportunidades são atraídas para você. A vida começa a se reorganizar para honrar esse novo estado interno. Murphy nos adverte, porém, que a gratidão deve ser genuína. Você não pode fingir. O subconsciente é um detector de mentiras perfeito. Se você disser a afirmação, mas secretamente ainda acredita que é impossível, seu subconsciente vai acreditar na descrença, não na afirmação. Portanto, você precisa realmente sentir a gratidão. Você precisa realmente acreditar, mesmo que seja apenas 51% que é possível. Um dos maiores obstáculos que as pessoas enfrentam ao aplicar os ensinamentos do capítulo 10 é o conflito mental. Você aprende sobre a lei do subconsciente. Você começa com as afirmações. Você repete as 2 palavras mágicas antes de dormir. E então, nada parece acontecer. Pelo menos não nos primeiros dias. Pelo menos não de forma visível. A mente consciente, aquela parte crítica e lógica de você, começa a questionar. Isso não está funcionando. Eu já repeti a afirmação 100 vezes e ainda estou quebrado. Isso é besteira. Esse pensamento de dúvida é uma bomba que explode toda a estrutura que você começou a construir. Murphy dedica um tempo significativo do capítulo 10 para abordar esse problema. Ele explica que você não pode plantar uma semente e depois desenterrá-la a cada hora para ver se cresceu. Se você fizer isso, a semente nunca brotará. A fé é a aceitação de que o processo já começou. Mesmo que você não possa vê-lo, aqui está o que está acontecendo no nível invisível. Quando você repete riqueza, sucesso, você está enviando um comando ao seu subconsciente. Seu subconsciente é como um computador. Ele processa o comando e começa a reorganizar seus pensamentos, suas emoções, suas ações. Ele começa a abrir portas que você nem sabia que existiam. Ele começa a atrair pessoas, circunstâncias e oportunidades que você não consegue ver no presente. Mas essa reorganização leva tempo. Não é instantânea. Você não pode esperar que amanhã você acordará rico. Você está desconstruindo décadas de crenças limitantes. Você está mudando a programação de uma máquina muito complexa. Isso requer paciência. Murphy nos ensina a lidar com a dúvida através da substituição. Quando um pensamento de dúvida surgir, e ele vai surgir, você não deve lutar contra ele. Lutar contra um pensamento apenas o fortalece. É como tentar não pensar em um elefante rosa. Quanto mais você tenta não pensar, mais você pensa. Em vez disso, quando a dúvida surgir, você deve imediatamente substituí-la. Diga: meu subconsciente é meu banco infinito. Ele nunca falha. Ele está trabalhando agora mesmo para manifestar minha riqueza. Diga isso com convicção, com autoridade, como se fosse uma verdade absoluta, porque é. Há também a questão da constância. Você não pode fazer as afirmações por uma semana e depois parar. A mente precisa de repetição. A água constante desgasta a rocha. Não é a força de uma única gota. É a consistência de muitas gotas ao longo do tempo que esculpe o granito. Murphy recomenda que você crie um hábito. Faça das afirmações uma parte tão natural da sua rotina quanto escovar os dentes. Toda noite antes de dormir, riqueza, sucesso. Toda manhã, ao acordar. Riqueza, sucesso. Quando você está no chuveiro. Quando está dirigindo. Quando está esperando na fila. Riqueza, sucesso. Há também a importância de monitorar seus pensamentos durante o dia. Se você passar o dia inteiro reclamando do preço das coisas, lamentando sua situação financeira,
Comparando-se com outras pessoas que têm mais, você está enviando mensagens contraditórias ao seu subconsciente. Você está dizendo uma coisa à noite e o oposto durante o dia. Murphy nos ensina a ser vigilante. Quando você notar um pensamento de escassez, capture-o imediatamente. Reconheça-o e substitua-o por um pensamento de abundância. Meu dinheiro está circulando livremente e há sempre um excedente divino. Faça isso centenas de vezes por dia, se necessário, porque o pensamento predominante é o que vence. Uma mulher que Murphy conheceu estava praticando as afirmações, mas continuava reclamando que tudo estava caro e que ela não podia se permitir nada. Murphy lhe perguntou: quantas vezes por dia você diz a afirmação? Ela respondeu: 10 minutos à noite. E quantas vezes por dia você recita-se a afirmação oposta através de seus pensamentos e palavras? Ela pensou e respondeu: talvez 100 vezes. Murphy então disse: você está vencendo-se a si mesma. Você é como um carro com um pé no acelerador e outro no freio. Você precisa alinhar todos os seus pensamentos em uma direção. No encerramento do capítulo 10, Joseph Murphy nos traz de volta ao tema fundamental. Você tem o direito inalienável de ser rico. Não é uma questão de se você merece. Você merece. É uma questão de se você vai reivindicar esse direito ou se vai continuar vivendo abaixo de seu potencial. Murphy nos lembra que o universo é infinito. Não há uma quantidade limitada de riqueza no mundo que, se você pegar, falta para alguém else. A riqueza é como o ar. Quando você pode visualizar isso com clareza e emoção, quando você pode sentir como seria viver essa vida, você está gravando um novo blueprint no seu subconsciente. Você está dizendo ao universo: isso é quem eu sou. Isso é o que eu mereço. Isso é para onde eu estou indo. E então algo milagroso acontece. Você começa a agir diferente. Você começa a ver oportunidades que antes eram invisíveis. Você começa a atrair pessoas que podem ajudá-lo. Você começa a ter ideias que nunca teve antes. Você começa a se tornar a pessoa que você visualizou. Murphy encerra o capítulo 10 com uma afirmação poderosa. Você está aqui para crescer, expandir-se e desdobrar-se. Você tem o direito inalienável de expressar-se plenamente em todas as suas capacidades. Reclame esse direito agora. Reclame sua riqueza. Reclame sua liberdade. Reclame sua vida abundante, porque ela é sua por direito de nascimento. Essa é a mensagem final. Não é uma sugestão. Não é uma possibilidade remota. É uma verdade absoluta. Você nasceu para ser rico. Você nasceu para ser livre. Você nasceu para viver uma vida de abundância. A questão agora é: você vai acreditar nisso? Você vai agir como se fosse verdade? Você vai reivindicar seu direito? Porque quando você fizer, quando você realmente acreditar e agir como se a riqueza fosse sua, seu subconsciente não terá escolha a não ser manifestar essa realidade. É uma lei tão certa quanto a lei da gravidade, e é muito mais poderosa.